Nós estamos de volta com o nosso programa Abra a Porta a São José e nessa noite, com a graça de Deus, iremos concluir esse tema, tanto pai quanto casto. E nós estávamos dizendo anteriormente que havia uma sintonia muito grande entre o Espírito Santo e São José. E como é que essa sintonia também se transformou em simpatia? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele conhece profundamente o coração de Deus. Ele conhece profundamente o coração de Deus. E São José, ele é um homem completamente segundo o coração de Deus. Em São José estavam todas as virtudes que o pai gostaria que o filho, do ponto de vista humano, fosse absorvendo. Então, o coração de São José batia igualzinho ao coração de Deus. E o Espírito Santo, que conhece esses dois corações, então fez essa sintonia, essa simpatia entre São José e Jesus. Porque a gente já sabe que é o maior mistério da nossa religião católica, é o mistério da Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é o maior de todos os mistérios. E para a gente entender isso aqui de uma forma um pouquinho mais fácil, a gente deve imaginar assim, que o pai é o amante. O pai é o amante. O filho é o amado. E entre o pai e o filho tem uma força, né, que une os dois o tempo todo. O amor. A gente pode dizer que o Espírito Santo é o amor. Então, essa força que conhece o pai, que conhece o filho e que cola um no outro. É mais ou menos o que existe nas nossas relações. Claro que as nossas, muito distantes dessa relação afetiva da Santíssima Trindade. Mas, quando a gente tem alguém que a gente ama de verdade, a relação entre marido e mulher, por exemplo, o marido é um, a esposa é outra, e existe uma força que atrai os dois. O pai é um, o filho é outro, mas existe essa força espiritual que une os dois. Mesmo quando eles estão distantes, há essa unidade. E o Espírito Santo, como ele conhece o coração de Deus, como ele conhece o coração do filho, ele também passa a conhecer o coração de São José. Por isso que deu para São José esse título honrosíssimo de ser o pai adotivo de Jesus. É como se dissesse que o Espírito Santo procurou um homem conforme o coração de Deus. E se é lícito exprimir desta maneira, tendo de qualquer forma uma certa simpatia por ele, uma simpatia grande, porque cada vez que a gente faz a vontade de Deus, cada vez que a gente se coloca no caminho de Jesus, Nossa Senhora, São José, o Espírito Santo, toda a corte celeste, o universo, a gente pode dizer, o universo do bem conspira assim ao nosso favor, e disso a gente não tem nenhuma dúvida. Nós estamos concluindo o nosso tema e, portanto, o que o Espírito Santo na concepção de São José não exclui, na concepção de Jesus, não exclui a parte de São José, e por isso a sua paternidade não foi esvaziada. Ao lermos a genealogia de Jesus em Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17, concluímos que São Mateus tem o interesse não de mostrar uma messianidade e deixar claro que a sua concepção por obra do Espírito Santo não exclui a descendência davídica, mas é condição sine qua non para a própria messianidade. Então, o que São Mateus ele vai nos explicar durante toda essa genealogia? A genealogia de Jesus, você pode acompanhar isso aqui na sua Bíblia, no capítulo 1, versículos de 1 a 17, é que para o judeu não importa se a pessoa é pai biológico ou se a pessoa é pai adotivo. Para o judeu, pai é pai. E na genealogia você vai perceber que quem dá a descendência é sempre o homem. Então, na hora que São José assume Jesus Cristo, assume Nossa Senhora, ele transfere para Jesus a descendência davídica, porque São José, ele era descendente
direto do rei Davi. A promessa de Deus a Davi é respeitada através do esposo de Maria, José, filho de Davi. Vocês se recordam que essa promessa que Deus havia feito ao rei Davi é muito antiga. Quando Davi estava ficando velhinho, quando Davi percebeu que ia morrer, ele olhou para tudo que tinha construído e perguntou assim ao Senhor: será que tudo isso vai virar pó? Será que tudo isso vai virar fumaça? Será que a minha relação contigo vai desaparecer? E o Senhor Deus disse que não. O Senhor Deus disse que daria um descendente a Davi, e esse descendente iria ter uma descendência, essa descendência seria eterna. E São José, sendo descendente de Davi, transmitiu legalmente para Jesus essa descendência. Depois de Maria, José é o primeiro chamado a confrontar-se com o mistério da maternidade virginal de Maria. São os dois mais importantes, né? Como nós sabemos, Nossa Senhora de uma importância comprometida, porque em Jesus está a carne dela, em Jesus está o sangue dela, e São José comprometido através do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação, da renúncia da sua própria vida. Então, depois de Nossa Senhora, São José, ele foi a pessoa mais importante. É tanto que no culto de veneração da nossa igreja, a gente sabe que existe uma hierarquia, porque ninguém vai me dizer que é mais santo do que Nossa Senhora, ninguém vai me dizer que é mais puro do que São José, ninguém é mais puro do que os dois. Então, na hierarquia de devoção da nossa igreja está assim: no topo de tudo, culto de adoração é reservado à Santíssima Trindade. Depois da Santíssima Trindade, aí vem o culto de hiperdulia ou hiperveneração. Máxima veneração é dedicado a Nossa Senhora. E depois de Nossa Senhora, o culto de protodulia, ou seja, primeira veneração, que é destinado a São José. E depois de São José, vem todos os outros santos. É assim que funciona na nossa igreja, né? Então, o Espírito Santo, o nosso Deus, elevou São José a essa qualidade. Depois de Maria, José, então, é a pessoa que mais se aproximou de Deus. Toda a promessa que foi feita durante o Antigo Testamento aos patriarcas, Deus cumpriu nos braços de São José. Tudo que foi prometido aos nossos antepassados. Eles viveram por isso. Se lembra do velho Simeão, quando Nossa Senhora e São José foram apresentar Jesus no templo, quando ele disse assim: agora, Senhor, podes deixar o vosso servo partir em paz, porque os meus olhos viram a salvação que preparastes diante de todas as nações. Todas as nações esperaram para ver o que o velho Simeão viu e não viram. Esperaram para pegar, para ter como São José teve nos braços e como nós hoje temos Jesus Cristo através da Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, e não viram. Por isso que nós devemos ser as pessoas mais felizes do mundo. José é verdadeiro esposo de Maria, embora não sendo o pai natural de Jesus. A gente já entendeu isso, e isso não tem nenhuma dificuldade. O Messias, delineado pelos profetas, devia ser descendente de Davi. Isso aqui está em Mateus 22, Mateus capítulo 22, versículo 42. Pois sem isso não havia possibilidade de aceitá-lo como tal, porque já disse anteriormente que tinha uma promessa. Deus havia feito uma promessa a Davi, que o Messias seria descendente dele, e não tinha como ser diferente. Então, nenhuma dificuldade de aceitar que a descendência foi dada a Jesus Cristo através de São José. Por isso, sem a paternidade de José, filho de Davi, nada seria possível. Somente dele poderia o menino ter sangue real em suas veias. Porque embora Nossa Senhora fosse descendente de Davi, ela não podia transmitir a descendência para o filho. A gente sabe que a sociedade naquela época era uma sociedade machista. Mesmo que a mãe fosse, não tinha como
a descendência legal acontecer. Tinha que partir do pai. Por isso que você pode ler na genealogia e você vai perceber que lá está transferida a paternidade através apenas de figuras masculinas. Somente dele poderia o menino ter sangue real. Se José não é esposo de Maria, a mãe de Jesus, este seu filho não seria o descendente de Davi. Jesus é descendente legal de Davi e não um verdadeiro filho, no sentido físico de José. Através dessa paternidade, Jesus se torna um descendente legal, direto. Ele se torna um descendente legal de direito. Jesus herda tudo que é de São José. É como ainda hoje, né? Na hora que o pai adota o filho, legalmente, perante a justiça, aquele que foi adotado passa a ter todos os direitos que o filho biológico. Então, embora Jesus não fosse filho biológico de José, ele herdou a descendência davídica e isso tornou Jesus o filho adotivo de São José e herdeiro do rei Davi. José conheceu ou não conheceu de fato o mistério da encarnação. A gente já percebe que São José, ele viveu isso com muita profundidade. E é por isso que nós também devemos procurar viver isso na nossa vida. Pode-se dizer que, no que diz respeito à virgindade de Maria, que a solução mais óbvia, porque mais natural e lógica, é considerar o indispensável testemunho de Maria e José, pelo que se diz respeito à ação do Espírito Santo, é necessário admitir a revelação divina que ambos receberam. Então Deus deu para São José, Deus deu para Nossa Senhora essa revelação, colocou nas mãos dos dois. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, Abra a Porta São José. Eu quero convidar você que deseja peregrinar conosco ano que vem para Portugal, Espanha, Terra Santa e Paris. Nós já temos 15 pessoas inscritas, faltam apenas 15. Uma dessas, com certeza, será você. Não deixe de fazer logo sua inscrição, porque depois que completar o grupo dos 30, a gente não vai ter possibilidade de admitir mais ninguém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um cheiro no coração de cada um e até o nosso próximo programa. Abra a Porta São José. A TV Potiguar apresentou